Bom, eu sou o Gabriel do Futuro, voltando aqui no começo do vídeo para te dar o seguinte recado. Se a informação que você está buscando não está no começo do vídeo, calma. Se o que você já conhece sobre equipamento, sobre setup, conflita com as informações que eu vou passar, calma. Tente assistir o vídeo inteiro para depois comentar e interagir comigo, tá bom? Se esse vídeo te ajudar, por favor, deixe um joinha, compartilha para algum amigo e eu tenho certeza que você fazendo isso, mais pessoas vão ser alcançadas aí e consequentemente a mensagem eu tenho certeza que vai alcançar mais pessoas. Beleza, gente? Bom vídeo para vocês. Fala galera, tudo bem com vocês? Gabriel Silva aqui, que vos fala. Para você que não me conhece, prazer. Para você que já me conhece, prazer novamente em ter você aqui agora no meu canal do YouTube. O assunto que nós vamos abordar hoje no vídeo é setup, esse assunto que para algumas pessoas é um bicho de 7 cabeças e para outras é um bicho de 9. Gente, setup é uma coisa muito importante de você considerar quando você toca ou exerce alguma atividade, né? Não precisa ser tocar saxofone. Quando você faz alguma coisa, o que é setup? Setup são as ferramentas, os recursos que você utiliza, tá? Para quem toca saxofone, esses recursos eles são desde uma coisa bem simples, como a palheta, embora existam muitas coisas aí por trás desse assunto, como coisas complexas, como microfones, como amplificar o instrumento e tudo mais. Bom, hoje nesse vídeo nós vamos falar apenas do setup físico de um saxofonista. Depois em outros vídeos a gente pode abordar sobre outros assuntos, tá bom? E o que eu gostaria de começar falando nesse vídeo é para você que ainda não tem um setup definido ou você que ainda planeja adquirir e montar um setup dos seus sonhos. De repente você tem a sua opinião formada ou sendo construída por conta de vídeos que você vê, principalmente de pessoas tocando e você fala, nossa, esse som me agrada tanto, eu gostaria de ter esse tipo de performance, esse tipo de som, que eu acredito que eu só vou conseguir quando eu comprar ferramenta X, ferramenta Y. Ou para você que fala assim, poxa, eu já tenho o setup que eu queria comprar, que eu vi pessoas tirando um som X e eu não consigo ter esse som. Por que será que isso acontece? Bom, meu primeiro recado vai para você, que é exatamente baseado na minha experiência pessoal como músico saxofonista. Eu já toco saxofone há mais de 20 anos, tá? Mais de 20 anos como experiência tocando saxofone. E o que eu posso dizer para você é que é o seguinte, o setup, as ferramentas que você utiliza, elas vão reagir, escuta isso, presta atenção, tá? As ferramentas elas vão reagir de acordo com a sua técnica e de acordo com o seu setup orgânico. Alguém já ouviu falar sobre setup orgânico? Quando Deus criou você, as ferramentas que você tem, ou seja, a sua estrutura física, é o seu setup orgânico. Você sabia que dependendo de como Deus construiu você, dependendo do tamanho da sua boca, dependendo da grossura do seu lábio, dependendo da sua capacidade de armazenar ar ou não, você sabia que você tem um setup que mais ninguém tem no mundo? Que ninguém, não existe duas pessoas iguais nesse mundo que tem o setup que você tem. E olha que legal, tocar saxofone é uma coisa que evidencia isso. Por exemplo, você vai ver músicos que tocam com a mesma boquilha, com o mesmo saxofone, com a mesma palheta e tem sons totalmente diferentes. Por que será? Porque o setup orgânico, ou seja, a estrutura da pessoa, só ela tem. Deus confeccionou só nela, outra pessoa não vai ter igual. Então é exatamente partindo desse assunto, ou deste ponto, eu gostaria de deixar a minha primeira consideração, que é o setup, ou seja, as ferramentas, elas reagem com você, tá? Elas não têm som próprio, elas não têm, por mais que na hora de ser fabricado, na hora de ser feito o projeto, você coloca ali algumas características que vai fazer com que aquele equipamento funcione de determinada maneira, mesmo assim
isso vai reagir de acordo com você, tá? Eu conheço pessoas que tocam com boquilhas, que a proposta da boquilha é ter um som bem escuro, que é não ter tanta projeção, e a pessoa ter um som brilhante e que projeta muito. Eu conheço pessoas que têm boquilhas, eu tô falando boquilha aqui porque é o que, assim, dentro do conjunto de setup, é uma ferramenta que vai fazer uma diferença assim, significativa dentro disso. Brilhantes, que projeta muito, que o som da pessoa é um pouquinho mais apagado, que não projeta tanto. E por que isso acontece? Porque o setup orgânico, ou seja, porque as características que Deus fez para aquela pessoa só reage daquela maneira com aquele setup, tá? Então, quando você for procurar ter o seu conceito sobre, eu quero atingir determinado assunto, determinado rendimento, saiba que você só vai conseguir isso não é apenas comprando equipamento, e sim vendo como esse equipamento reage com você, tá? Eu falo isso por experiência própria, são mais de 20 anos tocando saxofone. Eu já gastei tanto dinheiro, gente. Eu já perdi tanto tempo. Equipamentos que comigo funcionaram maravilhosamente bem por um determinado momento. Às vezes, por mudar um detalhe, aquele equipamento já deixa de funcionar daquele jeito. E você fala, poxa vida, eu vou ter que trocar de equipamento. E às vezes é mais saudável você ter essa maturidade em saber que aquele equipamento não reage bem com o seu setup atual e ter a maturidade de trocar o equipamento, do que se frustrar e falar assim, não, mas essa boquilha aqui é muito cara, não, porque esse saxofone aqui, fulano X, toca com ele e o som dele é maravilhoso, e comigo não tá rolando mais um dia, eu sei que vai acontecer. Às vezes não, às vezes sim, tá? Bom, eu vou apresentar para vocês o meu setup, o que eu utilizo de ferramenta para tocar o saxofone, e eu vou fazer algumas considerações sobre esse setup também. Bom, gente, então vamos lá começar a apresentar o meu setup para vocês. E eu vou apresentar ele por ordem de prioridade, tá? E depois vocês vão entender. E pode ser que alguns de vocês até falem, nossa, eu achava que era totalmente ao contrário essa lista, tá? Prioridade número 1 no setup. Que é a prioridade número 1 no setup? Palheta. Número 2, boquilha. Depois, saxofone. Aí você fala, poxa vida, sério? Sério. Gente, o saxofone é um instrumento de sopro, certo? E o som se origina através da vibração da palheta. Se essa pecinha aqui não está boa, não adianta, você pode ter o melhor saxofone do mundo. O som vai estar comprometido. Então, prioridade no setup de um saxofonista é palheta. Atualmente eu estou usando essa aqui, ó. A D'Addario Select Jazz, eu falo sempre Rico, né? Mas é porque D'Addario é da Rico Royal, tá? D'Addario Select Jazz 2H. Essa é a paleta que eu estou utilizando ultimamente. É uma paleta que para mim já começou a ficar leve, então provavelmente eu vou subir a numeração dela se eu não trocar de boquilha, coisa que eu já estou estudando para fazer aí nos próximos meses. E quando isso acontecer eu falo para vocês. Fechou? Então essa é a prioridade número 1. Uma dica sobre palheta, tá? Existem diversos materiais, modelos, desenhos de palheta. Então, a gente poderia fazer um vídeo só sobre isso, mas não vem ao caso. Mas uma dica, não dependa só de uma. Tenha mais palhetas e faça um rodízio entre elas de uso. Por quê? A palheta tem vida útil. E coisas que saxofonistas não costumam dizer é que a vida útil da palheta ela é horas. Ela se determina por horas. Estou falando da palheta de bambu, tá? Você fala assim, não, Gabriel, eu toco com a mesma palheta há 2 meses, há 3 meses. Mas ela se deteriora, ela muda o resultado por horas, tá? Dependendo da palheta, você consegue ter um resultado satisfatório tocando por 30 minutos, dependendo da palheta por 1 hora, por 2 horas. Depois disso, ela muda o rendimento e você precisa trocar a palheta ou esperar um tempo até soprar novamente, tá? Depois a gente fala mais sobre esse assunto. Depois nós vamos aqui para a boquilha. A boquilha que eu estou usando, acho que não vai dar nem para mostrar aqui, ó. É uma Cloud Lake, já deu para mostrar, ó. Cloud Lake. Esse daqui é o modelo dos novos, tá? Tá bem surrado. Tá vendo como tá minha boquilha? Toda lascada, toda ferradinha.
Essa daqui é uma 6*3. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Nem tem aqui o desenho mais falando 6*3. Gente, mas essa é a minha boquilha. Olha como é que ela tá, ó. Olha o estado disso, ó. Toda comprometida. Isso é por conta das artes que eu apronto aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? E é por conta disso daqui, ó, um desgaste na minha boquilha, que eu deixei de usar a melhor abraçadeira do mundo. Depois eu falo sobre elas aí, sobre ela em um outro vídeo, tá? Essa daqui é das novas, ela tá meio ruinzinha, ó. Tá cheia de avaria, essa minha aqui. Cheia de avaria que eu falo assim, né? Desgaste natural de uso, tá bom? Depois disso eu comecei a utilizar recentemente essa abraçadeira aqui, ó, que é uma Optimum da Van Doren. Cara, é uma abraçadeira muito versátil, muito bacana. Ela vem com vários pininhos de configuração. E o pininho que eu mais estou me identificando, que eu tenho um som, uma resposta mais natural, assim, como poderia dizer, é essa daqui, que é com 4 pontinhos de apoio, tá? Existem outras plaquinhas que você pode incrementar aqui, que vai mudar a resposta do instrumento. E por último, meu lindo, meu filhão, que é dentro do meu equipamento é a parte mais fixa que eu tenho, que é o sax alto P Mauriati. O modelo é o 67 roll. Eu tô mostrando ele assim por cima, porque pro lado ele tá cheio de frufru aqui, tá? Então eu vou mostrar aqui por cima que fica mais fácil, tá? Modelo 67 roll. Esse instrumento já está comigo, vai fazer 10 anos já. Isso é um casamento que eu tive que ter com esse instrumento. Gente, posso falar uma coisa para vocês? O que eu briguei com esse instrumento quando eu adquiri não é brincadeira. Eu estava vendo recentemente vídeos meus antigos e eu falava, cara, eu achava esse instrumento tão médio, eu achava que ele não tinha os graves, eu achava que ele não tinha os agudos, e não. Era apenas eu brigando comigo mesmo, eu brigando com o meu setup pessoal, de tentar achar uma sonoridade e não de aceitar a sonoridade que ele tem. Depois que eu aceitei a sonoridade que ele tem, tudo destravou e eu comecei a ter um desempenho mais satisfatório. O que eu posso falar para vocês sobre setup, gente? Ó, prioridade número 1, palheta, depois boquilha, depois saxofone. O que eu posso falar para vocês é, vocês precisam casar com isso daqui. E o que é um casamento, tá? Casamento não é só coisas positivas. Num casamento você enfrenta também desafios, coisas negativas, coisas que você não queria e você precisa saber conviver com aquilo, contornar aquilo, entender aquilo para ter um bom relacionamento. Então é isso que você precisa ter com o seu setup, tá? Desenvolver um relacionamento com o seu setup, saber como eles funcionam. Ó, a última alteração que eu tive no meu setup foi a palheta. E olha que eu demorei um tempinho para entender a resposta dessa palheta. No começo eu tive sérios problemas, principalmente de afinação e de timbragem com essa palheta, que hoje em dia eu já não tenho mais. Olha, só com a palheta, só de mudar a palheta, o resto era tudo a mesma coisa, sabe? Então a gente precisa conhecer profundamente o nosso setup. Bom, gente, as minhas considerações finais são: primeiramente, você precisa valorizar o que você já tem, tá? Se você tem um equipamento simples, humilde, valorize ele. Tente extrair o máximo que você pode dele. Certifique-se que as suas limitações, tá? Elas acontecem por conta do equipamento e não por sua culpa, tá? Muitas das vezes nós trocamos de equipamento achando que algumas limitações, por exemplo, as notas graves não saem, as notas agudas só apitam, e a gente acha que é por conta do equipamento, e às vezes é a nossa técnica que ainda não está apurada para emitir aquela sonoridade, para ter aquele rendimento que a gente espera. Então certifique-se que você já está alinhado 100% e entendendo como faz com que aquele equipamento funcione de uma forma exata, de uma forma plena, antes de querer trocar. Segunda consideração final: ao trocar, espere um tempo para ter uma opinião, uma posição sobre esse equipamento. É muito comum, e eu já fiz isso muitas vezes, e às vezes faço também. Na empolgação, a gente faz algumas mudanças no nosso setup e a gente fala, cara, isso mudou de uma forma tão positiva para mim que, meu Deus do céu, eu estou muito feliz agora. E depois de um tempo, você se acostuma com aquilo e você começa a ver
pontos negativos também você fala, poxa, isso daqui não serve para mim. E que cai no terceiro ponto, que é, tenha maturidade em saber o que serve para você e o que não serve para você. Existem equipamentos caros, maravilhosos, que dependendo de como que for, ele não vai reagir bem com você e você vai passar uma vida inteira brigando com aquilo. Não faça isso. Às vezes equipamentos muito mais simples que para outras pessoas elas consideram banais, falam assim, poxa, essa boquilha é tão simples, essa boquilha aí é tão mais ou menos, eu não sei como que você consegue gerar todo esse som. E você às vezes comprou uma boquilha tão especial, toda cheia do frufru, e não consegue ter um rendimento com aquilo. Seja maduro em admitir, em fazer essa análise e falar, pô, isso serve para mim, isso não serve para mim. Isso mesmo sendo simples, me atende perfeitamente. Isso mesmo sendo muito sofisticado, não me atende. Tá? Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, sobre esse tema de setup, deixa aqui nos comentários do vídeo ou me manda lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram, gente, eu faço story diariamente, respondendo perguntas, interagindo com vocês, tá? E eu falo de tudo. Conteúdos que muitas pessoas cobram para falar, cursos que as pessoas vendem. Às vezes eu mando essas informações para vocês de graça nos meus stories, nas minhas postagens rotineiras, tá bom? Então, me acompanhem por lá que eu jamais vou negar conhecimento, jamais eu vou negar transmitir o que Deus já me deu de forma gratuita para todos vocês. Claro que eu também não sou bobo e ingênuo, né? Eu sei filtrar quando a pessoa apenas tem interesse em querer explorar esse meu lado. Então, vamos usar o bom senso, tá bom? Se você quer ser o meu amigo, se você quer ser meu amigo, aprofundar ainda mais a sua interação comigo, me acompanha lá no Instagram, me segue, curte as minhas postagens, troca uma ideia comigo. É muito comum eu até passar meu WhatsApp pessoal para as pessoas que me seguem, para se tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser conversar, manda para mim, eu respondo a todos na medida do possível. Tá bom, gente? Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Olha, eu voltando aqui para comentar uma coisa que eu esqueci muito importante. Sobre a questão de conhecer o equipamento, gente, vocês precisam conhecer ele a fundo e toda a sua extensão, tanto positiva como negativa. Você precisa saber quando o equipamento está falhando, porque ele já está gasto, porque ele precisa de um reparo ou porque ele já não responde bem com você, tá? Porque às vezes você vai querer trocar de boquilha e é a sua palheta que já não responde mais. E você jura que é a boquilha. Às vezes você amadureceu a sua técnica e por conta disso a numeração da sua boquilha ou da sua palheta já não condiz mais com a sua realidade. Às vezes o seu instrumento está com um vazamento. Então você precisa conhecer todos os pontos positivos e negativos do seu setup, saber quais são as limitações, até onde ele pode ir, e quando ele começa a falhar, você tem que entender, compreender se é o seu setup que está falhando ou se é uma incompatibilidade da sua evolução ou desinvolução, porque a gente também desevolui, tá? Pode parecer que não, mas no saxofone isso acontece. E quando a gente vai ter esse confronto com o setup, a gente precisa se readaptar novamente ou mudar alguma coisa. Então, conhecer o seu setup é a chave, é o segredo para você conseguir extrair o melhor dele. E aí, depois disso, que você pensa se está na hora ou não está na hora de mudar. Fechou, gente? Espero que esse recado aí encontre um lugar dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro do seu modo de enxergar setup.